Você já reparou que existe uma versão sua que aparece só quando a pressão aumenta? Uma versão que você não planejou mostrar, que fala o que não devia, reage antes de pensar, perde o controle justamente quando mais precisava mantê-lo. E depois, quando tudo passa, você olha para o estrago e pensa: por que eu fiz isso? Essa versão não é fraqueza de caráter, é ausência de treino. É uma mente que nunca foi preparada para o momento da crise. E hoje você vai entender exatamente o que acontece com você, sob pressão. Por que isso ocorre? E como o estoicismo oferece a única saída real para esse ciclo. Não teoria, não autoajuda superficial. A estrutura mental que os grandes usaram para governar impérios, sobreviver a prisões e atravessar perdas devastadoras sem desmoronar. Fica até o final, porque o que está no meio desse vídeo é o que a maioria das pessoas nunca para ver em si mesma. E é exatamente isso que está te sabotando todos os dias. Antes de qualquer coisa, você precisa entender o que realmente acontece no momento em que a pressão chega. Não é filosofia, é biologia. Quando você é ameaçado, criticado, humilhado, surpreendido com uma má notícia ou colocado em situação de conflito, o seu cérebro primário assume o comando. Em décimos de segundo, ele decide, ataca ou foge. E nesse instante, a parte racional da sua mente literalmente perde acesso. Você não para pensar, você reage. E a reação vem de onde? Do padrão mais antigo que você tem. Da criança que aprendeu a gritar para ser ouvida. Do adolescente que aprendeu a calar para sobreviver. Do adulto que ainda carrega esses padrões como se fossem quem ele é. Epicteto disse algo que parece simples, mas tem profundidade abissal. Não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre as coisas. Isso significa que o problema nunca foi a pressão em si. O problema é o que você automaticamente pensa sobre ela nos primeiros segundos. E é esse pensamento automático que determina quem você se torna naquele momento. Agora pensa comigo. Você já viu alguém que mantém a calma quando tudo desmorona ao redor? Não o tipo frio e dissociado, mas aquele que permanece claro, firme, funcional, mesmo quando a situação é grave? Você provavelmente olhou para essa pessoa e pensou: ela tem algo que eu não tenho. Mas não é um dom, é um resultado. É o resultado de alguém que, em algum momento da vida, parou de deixar o ambiente externo escrever a resposta interna. E isso tem um nome no estoicismo. Chama-se hegemonikon, o princípio governante da mente. A capacidade de observar o próprio pensamento antes de agir sobre ele. Marco Aurélio governou Roma durante guerras, pandemias e traições, e escrevia no seu diário particular exercícios diários de controle mental, não para o mundo ver, para si mesmo, porque ele sabia que o único campo de batalha que importava estava aqui dentro. Mas existe um motivo concreto pelo qual você vira outra pessoa sob pressão, e precisa ser dito com clareza, sem suavizar. Você nunca treinou o intervalo. O intervalo é o espaço entre o que acontece com você e a sua resposta ao que acontece. A maioria das pessoas não sabe que esse espaço existe, porque nunca parou para procurá-lo. Você recebe uma mensagem agressiva e já responde com raiva. Alguém te interrompe e você já perde o fio. Um plano falha e você já entra em espiral. Não porque você seja fraco, mas porque ninguém te ensinou que existe um ponto de escolha entre o estímulo e a reação. O estoicismo inteiro pode ser resumido no desenvolvimento desse intervalo. É o treinamento para habitar esse espaço de 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos antes de agir. E nesse espaço, a razão pode voltar. A clareza pode aparecer. O seu melhor eu pode assumir o lugar do seu eu mais primitivo. Sêneca escreveu:
Recua um pouco de ti mesmo e observa. Isso não é passividade, é a forma mais ativa de poder que um ser humano pode exercer sobre si mesmo. Agora vou te mostrar exatamente como isso se manifesta na prática. Porque é aqui que a maioria dos vídeos para e você fica com a teoria bonita, mas sem saída real. O primeiro ponto é o mais difícil de admitir. Você se torna outra pessoa sob pressão porque você se identificou com as suas emoções. Quando a raiva chega, você não pensa, estou sentindo raiva. Você pensa, estou com raiva e vira a raiva. Quando o medo aparece, você não observa o medo. Você se torna o medo, e aí quem age não é você. É a emoção usando o seu corpo e a sua voz. Os estoicos chamavam isso de patos, as paixões que dominam a razão. E eles não diziam que você não deveria sentir. Diziam que você não deveria ser governado pelo que sente. Existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. A primeira é humana, a segunda é servidão. Comente aqui embaixo agora mesmo. Você consegue lembrar de um momento recente em que uma emoção tomou o controle e você fez algo que arrependeu depois? Não precisa contar o que foi. Só responda sim ou não. Porque esse reconhecimento já é o início do treino. O segundo ponto é sobre o que você faz nos momentos em que não está sob pressão. E por que isso é mais importante do que qualquer técnica de emergência? A maioria das pessoas só pensa em controle emocional quando já perdeu o controle. Fica procurando técnica para a hora da crise, mas os estoicos não funcionavam assim. Eles se preparavam nas horas de paz para os momentos de tempestade. Marco Aurélio começava cada manhã refletindo sobre as dificuldades que poderia enfrentar naquele dia. Não para se preocupar, para não ser surpreendido, para chegar ao momento do caos já tendo passado por ele mentalmente. Isso se chama premeditatio malorum, a premeditação dos males. É imaginar com antecedência o que pode dar errado, quem pode te provocar, qual situação pode te tirar do eixo. E é ensaiar mentalmente a resposta que você quer ter, não a resposta automática. A resposta escolhida. Isso não é pessimismo, é preparação. É a diferença entre o soldado que entra em combate pela primeira vez e o veterano que já viveu aquilo 1000 vezes no treinamento. A crise não te surpreende se você já a encontrou antes, mesmo que só na mente. O terceiro ponto é sobre a identidade, e esse é o mais transformador de todos. Quando você está sob pressão extrema, a pergunta que o seu sistema nervoso faz inconscientemente é: quem eu sou aqui? E a resposta vem do que você acredita sobre si mesmo. Se você acredita, mesmo que de forma implícita, que é alguém que não aguenta a pressão, que perde o controle, que explode quando pressionado, essa crença vai gerar o comportamento correspondente. Ela se torna uma profecia que você mesmo cumpre. Os estoicos entendiam isso com precisão milimétrica. Por isso, Epicteto, mesmo escravo, se recusava a se identificar com a condição de escravo. Ele dizia: meu corpo pode ser escravizado, minha mente jamais. E não era um discurso. Era uma identidade construída diariamente, escolhida ativamente, defendida mesmo quando tudo ao redor tentava destruí-la. Você precisa perguntar a si mesmo agora: qual é a identidade que você está alimentando todos os dias? Você está se dizendo mentalmente que é ansioso, impulsivo, que não tem paciência, que explode fácil? Ou está se dizendo que está em construção, que está desenvolvendo firmeza, que está se tornando alguém que responde em vez de reagir? Porque as duas narrativas constroem pessoas completamente diferentes. E ambas são igualmente possíveis para você. A diferença é qual você escolhe repetir. Mas aqui está o ponto que separa quem apenas lê sobre estoicismo de quem realmente o vive. Não basta entender, você precisa praticar no momento errado. O momento errado é quando tudo dentro de você quer reagir.
Quando alguém te trata com desrespeito e a sua primeira resposta é atacar. Quando um plano desmorona e o impulso é desistir ou culpar alguém. Quando você está exausto e a menor provocação parece a maior ofensa. É exatamente nesses momentos que o treino se mostra, ou a falta dele. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." E note que ele não disse que você vai achar fácil. Disse que você encontrará força. Força é algo que se encontra no meio da resistência, não na ausência dela. Cada vez que você consegue pausar antes de explodir, você deposita algo na sua conta de força mental. Cada vez que você responde em vez de reagir, você reconstrói quem você é. E lentamente, a versão que aparecia só sob pressão começa a ser substituída por algo mais sólido, mais intencional, mais seu. Compartilha esse vídeo com alguém agora. Não porque é um favor para mim, mas porque você tem alguém na sua vida que está preso nesse ciclo de explodir e se arrepender, de reagir e depois sofrer as consequências, e que precisa ouvir isso. Às vezes, a mensagem certa chega pelo lugar certo. Seja esse lugar. E antes de chegar ao ponto final, preciso te dizer algo que é incômodo de ouvir, mas necessário. Você não vai mudar da noite para o dia. Isso não é um aviso de desânimo, é uma vacina contra a ilusão. Porque a maioria das pessoas que descobre o estoicismo fica animada por alguns dias, tenta aplicar em alguma situação pequena e quando a pressão real chega, explode do mesmo jeito que sempre explodiu. E aí conclui, não funcionou. Mas o que não funcionou não foi o estoicismo, foi a expectativa de resultado imediato. Um músculo que você nunca treinou não se fortalece em uma sessão. A mente que você nunca governou não se dobra à sua vontade na primeira tentativa. O processo é feito de falhas conscientes. Você vai escorregar, vai reagir quando queria ter respondido, vai falar quando deveria ter silenciado, vai perder o fio quando precisava manter a calma. E tudo isso faz parte. O que os estoicos tinham, que a maioria não tem, é a ausência de falha. É a capacidade de observar a falha sem se destruir por ela, aprender o que ela tem a ensinar e voltar ao treino no dia seguinte com mais informação do que tinha antes. Sêneca escreveu em uma de suas cartas: "Erra, mas erra para frente", não no sentido de fazer o erro de propósito, no sentido de que o progresso nunca é linear, mas a direção precisa ser constante. E a direção que você escolhe todos os dias, em cada pequena decisão de pausar ou reagir, de responder ou explodir, de observar ou se tornar a emoção, essa direção é o que constrói, ao longo do tempo, uma mente que o caos não consegue mais dobrar. Então chegamos ao ponto mais importante de tudo. A pergunta real não é: por que você vira outra pessoa sob pressão? Você já sabe a resposta. O cérebro primário, a ausência do intervalo, a identidade que você alimentou, a falta de treino nos momentos de paz. A pergunta real é: o que você vai fazer com isso agora? Porque você pode fechar esse vídeo e seguir exatamente como estava. A vida vai continuar testando você. As situações vão continuar chegando. E a versão não treinada vai continuar aparecendo nos momentos que mais importam. Ou você pode decidir agora, não amanhã, agora, que esse é o trabalho mais importante que você tem pela frente. Não o trabalho de se tornar perfeito, o trabalho de se tornar consciente, de criar o intervalo, de escolher a identidade, de ensaiar a resposta antes que a crise chegue, de tratar cada falha como dado, não como sentença. Os estoicos não eram homens sem emoção. Eram homens que decidiram que nenhuma emoção teria mais poder sobre eles do que a sua própria razão. E essa decisão não foi tomada uma vez. Foi tomada todos os dias, em todos os momentos difíceis, por toda uma vida. Essa é a prática. Essa é a liberdade.
E ela começa agora, no próximo momento em que algo tentar te tirar do eixo, com a única pergunta que importa: quem eu escolho ser aqui? Se esse conteúdo chegou onde precisava chegar, deixa o like agora. É o sinal mais simples de que você está levando isso a sério. E se inscreve no canal, porque o que vem nos próximos vídeos aprofunda exatamente o que foi aberto aqui. Nos vemos lá.